Outra situação dramática que os judeus ortodoxos em judeus.org expõem é que os padres introduziram dentro do contexto e dentro do textos da genealogia ali de Matitiahu 1, indivíduos que não eram exatamente para estar ali como parte da sua descendência. Estes erros se somam, por exemplo, nós temos aqui o livro de Atos capítulo 11, continua citando situações de erros desta Bíblia, polissêmicos erros, quando diz que uma fome iria acontecer no mundo inteiro e motiva os líderes da igreja a pedir ajuda em Antioquia. Ora, se essa fome fosse mundial, como fazer, que sentido fazia ou faz em pedir ajuda a Antioquia? O problema é que a resposta está no aramaico, pois a palavra ali não era fome no mundo inteiro, tradução errada, era fome local, uma fome na Eretz Israel, e não no mundo todo. Um dos maiores pesquisadores da Universidade de Oxford, Geza Vermes, leciona estudos judaicos e também considera um dos maiores especialistas, é considerado acadêmicos sobre os manuscritos do Mar Morto. E em pesquisa recente em Livro do Mar Morto, publicada em seu livro As Várias Faces de Jesus e Yeshua, ele deixa bem claro que o cristianismo atual nada tem a ver com o judaísmo do primeiro século. E reitera que o elemento grego introduzido no messianismo do primeiro século afastou a igreja de suas raízes culturais, tradição e da língua elevada, preciosa e kadosh, a língua hebraica, elevando assim o elemento pagão para dentro dela. E deixa claro que a língua falada, deixa transparecer que a língua falada era o hebraico e o aramaico e não o grego. Nós temos, por exemplo, um texto terrível, aqui uma polissemia terrível, exatamente em Romanos 7, Shaul diz que a Torá é justa. Porém, Romanos 3:21, nas traduções romanizadas, pelas filhinhas de Babel, encontramos o seguinte absurdo: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Zeus, Deus, que é a mesma coisa, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3:21, versão Almeida. Verificando então o aramaico, a expressão que é traduzida sem lei, repare ainda que lei está em minúsculo. Tal é o desprezo, prezado telespectador, pela Torá. O ódio pela Torá é terrível. Nós encontramos então a expressão em aramaico, exatamente a letra Dalet, Lamed, Aleph, Nun, Me, Vav, Samek e Aleph. Essa expressão poderia ser lida de duas formas, visto que o aramaico da Peshita é escrito sem vogais, ou seja, seria Deloa Namusa, ou seja, a partir da Torá. A primeira expressão não faria sentido quase algum no aramaico. Fica bem claro, até mesmo pelo contexto, que a expressão correta é essa: da leia namusa, a partir da Torá. O fenômeno que observamos aqui é uma confusão do tradutor grego. Nós temos aqui terríveis erros de traduções, pois a maneira correta é: mas agora, a partir da Torá, tem se manifestado a justiça de Elohim, que é atestada pela Torá e pelos profetas. Veja como o texto agora ganha vida, prezados ouvintes. Veja como o texto no original tem outro sentido. Mas Roma odeia a Torá do Eterno. Verifique que o Jesus de Roma, que veio desde a época de Babel, no tempo de Nimrod e Samiramis, ele veio ao mundo com um objetivo: de criar um novo testamento, de criar uma nova religião e de criar uma nova lei. Novo mandamento vos dou, aquela
escritura antiga não tem mais valor. Era esta pregação, era este o verdadeiro evangelho dos padres. Levar o mundo à transgressão da Torá. Jesus aparece como aquele que leva o homem a transgredir a Torá do Mashiach verdadeiro, do Elohim verdadeiro. E olha que ele veio muito antes de vir o Mashiach de Israel, com sua missão, a sua missão prevista pela Torá. Logo adiante nós vamos entrar sobre isso. Nós vamos entrar sobre isso para que vocês entendam, prezados ouvintes. Mas para que isso aconteça, precisamos continuar as adulterações. Outra adulteração, por exemplo, nós temos aqui exatamente, abra por gentileza a sua Bíblia em Matitiahu 26:17. Diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo, eu vou ler exatamente como está na Almeida, com suas adulterações, quando diz, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo, onde querem que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está perto, e em tua casa celebrarei e farei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, conforme a língua aqui da Almeida e também da Vulgata. E prepararam a Páscoa. Ora, antes da festa da Páscoa, isso está já em João 13:1, hein, gente? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Porque, como Judas tinha bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. Em João 19:14, então diz, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote, não temos reis, senão César. Veja, prezados ouvintes, a festa da Pessa, vamos colocar, primeiro aqui não era Jesus. A figura aqui foi colocada por Roma. Não foi uma transliteração nem uma tradução. Foi uma mudança de nome e de pessoa. A figura mitológica entrou no lugar do verdadeiro. Segundo, não era João, era Yohanan. Vamos colocar os pingos nos is aqui. E a outra questão é que a Pessa e não Páscoa era comemorada e é no 15º dia do primeiro mês. O primeiro dia, é chamado de pães ázimos, onde todo o fermento era removido dos lares durante 7 dias, desde o 15º do primeiro mês. O cordeiro, então, era morto exatamente um dia antes, ou seja, era o dia 14º do primeiro mês. O cordeiro que era morto, simbolizando, tipificando o Mashiach, o Messias de Israel, então era morto nesse dia. Uma pergunta, como o Mashiach morreria no 14º dia do primeiro mês? E comeria com os discípulos que ducham na peça do 15º? Se ele mesmo disse que ressuscitaria no 3º dia. Como é que pode uma coisa dessa? E lá está em Yohanan 19:14, e era a preparação da peça, e a quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Perceba que nesse texto o tradutor está em plena harmonia com o mandamento da Torá. Agora observe Mateus 26:17, quando diz, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Yeshua. Como? No primeiro dia era o 15º? Se ele morreu no 14º? Vocês estão vendo aqui, prezados telespectadores, a mentira? Vamos para outra adulteração? Está pronto para a próxima adulteração? Vamos lá. Essa é muito terrível, é quente, viu? Vamos lá, pega a tua Bíblia, pega lá, pega a palavra. Números 25:9. Ali está escrito, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Bem, lá em 1 Coríntios
10, versículo 8, está lá escrito, na Bíblia Almeida adulterada está: e não forniquemos como algum deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Sem comentário, né? Que contradição terrível. Vamos para outra contradição. Em primeiro, vamos aqui para a contradição a respeito de 1 Coríntios 15, versículo 4. Nos diz o seguinte: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Quefas, e depois pelos 12. O quê? 12? Como? Que 12? Depois fala que Yeshua foi visto pelos 12. Que 12? Se Judas já havia morrido. Que contradição, que falha, que adulteração. Que coisa terrível, né? Bem, vamos para outra adulteração. São milhares, queridos. Está cheia de adulterações. Por exemplo, nós temos aqui uma adulteração terrível, exatamente na véspera do Shabat, no Kiddush, na véspera dos sábados, que esclarece que para o primeiro dia dos sábados, no Kiddush, exatamente no Shabat de Pessa, e no fim do Shabat, quando já despontava o primeiro dia da semana, Míria de Magdala e a outra Míria foram ao sepulcro. Mas lá em Marcos 16:1 diz: e passado o sábado, Míria de Magdala e Míria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, logo de madrugada, o primeiro do sábado, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E em Lucas 24:1 diz: e no primeiro dia da semana, no primeiro dos sábados, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, algumas outras com elas. Lucas 24:9 diz: e voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Míria de Magdala, Joana, Míria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos talmidins. E no primeiro dia da semana, João 20, versículo 1 diz: e no primeiro dos sábados, Míria de Magdala foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra ali tirada. Comentário: uma, duas ou três? Afinal, quantas foram ao sepulcro? Outra coisa: a que horas foram? Uma, Matitiahu diz que era a véspera do Shabat, finalizando o sábado. No outro diz que era de manhã bem cedo. Furo de tradução, prezado telespectadores. Tanto na quantidade de pessoas, quanto tanto que a tradução correta é que na véspera do Shabat, a véspera do sábado, e não de manhã bem cedo. Isto é uma adulteração, prezados telespectadores. Nós temos aqui outro grande erro, outra adulteração. Vou citar bastante adulterações para você entender, prezados ouvintes. Aqui nós temos Matitiahu 20:20 diz: então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: que meus filhos se assentem à tua direita em teu reino. Porém, em Marcos 10:35, aproximaram-se dela Tiago, aqui não tem Tiago coisa nenhuma, o nome do homem é Iacov, e João, nem João, o nome do homem é Yohanan, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queríamos que nos fizesse o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que em tua quevod, que em teu reino, nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Afinal, quem fez o pedido ao mestre? A mãe ou os próprios filhos? Você percebe, querido telespectador, a adulteração aqui exposta?